Adonai Lahema, eu quero explicar uma coisa para vocês de Jacó. Meu nome é Elias, eu congrego na comunidade evangélica Torre Forte e eu quero explicar uma situação para vocês sobre Jacó. Quem era Jacó? O que significa o nome Jacó? Muitos têm pregado de maneira errada, têm entendido de forma errada, que não é o Espírito Santo que está trazendo essa revelação para essas pessoas. Elas chamam Jacó de usurpador, de ladrão, dizendo que Jacó significa usurpador, significa ladrão. Não. Jacó não roubou ninguém. Jacó, ele era negociador. Se você compra um objeto na minha mão, você me paga esse objeto. Vamos supor que eu vendo um objeto por você. Um objeto de R$100. E eu te vendo por R$10. Você me roubou? Não, você não me roubou. Eu que não valorizei. A mesma coisa foi que aconteceu com Esaú e Jacó. Esaú foi caçar, não tinha nada, não tinha achado nada para caçar, E veio com fome. Foi para casa com fome. E Jacó tinha feito um guisado. Porque Jacó era o quê? Jacó era agricultor. E Esaú era caçador. Então Esaú não tinha achado nenhuma caça. E Jacó tinha feito um guisado de lentilhas. E Esaú estava muito com fome. E Esaú pediu um pouquinho. Jacó, estou com muita fome. Dai-me um pouquinho desse guisado. Jacó disse, só te dou se você me vender, se você trocar pela seu direito de irmão mais velho. Eu troco pelo direito, você me dá o seu direito de primogênito, que eu te dou o guisado. E Esaú aceitou. Esaú disse, o que me vale mesmo? O que me vale de eu ser primogênito, ser mais velho e morrer de fome? Tome o direito de primogenitura. Pode tomar, fique para você. Então, Jacó roubou? Jacó não roubou ninguém. Foi apenas um negócio, uma negociação. Jacó comprou o direito de ser primogênito de Esaú. Jacó não roubou. Jacó apenas comprou. Ele trocou, ele fez uma troca. O que é troca? Troca é um negócio. Troca é a mesma coisa de você estar comprando. Você não troca dinheiro por mercadoria? Foi a mesma coisa que Jacó fez. Jacó trocou o guisado pelo direito de irmão mais velho de Esaú. Pelo direito de primogenitude. De seu primogênito. Esaú era o mais velho, mas Esaú abriu mão. Então, como é que Jacó é usurpador? Jacó roubou alguém? Jacó não roubou ninguém. Então tem muitos pastores que não são guiados pelo Espírito Santo, que eles estão entendendo a Bíblia à sua maneira, o seu jeito. Se você ler a Bíblia e pedir ao Espírito Santo para você, o Espírito Santo te dá entendimento, você vai ver que Jacó não significa usurpador. Jacó significa negociador. Jacó significa conquistador. Jacó ele não roubou. Jacó ele conquistou. Esaú não deu valor. Você vê que Deus ele criou a situação. Deus ele tinha um plano grande na vida de Jacó. Mesmo Jacó sendo mais novo, mas aquilo era para acontecer na vida de Jacó. Era o próprio Deus que estava permitindo aquilo. Deus estava dando sabedoria a Jacó.
Então, vocês que andam pregando que Jacó era ladrão, Jacó não roubou ninguém. Se Jacó fosse ladrão, Deus ia abençoar ele? Deus abençoa ladrão? Não abençoa. Então, Jacó é negociador. Esaú abriu mão do seu direito de primogênito para Jacó. Vendeu para Jacó por um prato de lentilha. Cuidado. Muitas vezes você está abandonando o reino de Deus, a presença de Deus, por causa de mentira, por causa de prostituição, por causa de adultério, por causa de fornicação, por causa de um copo de cerveja. Tome muito cuidado. Muitas pessoas têm abandonado o Evangelho de Cristo por causa de uma noite em um motel, né? Por causa de uma mulher bonita, quando é homem por causa de uma mulher bonita. Quando é mulher por causa de um homem, cuidado. Não perca a sua salvação por nada. Não troque a presença de Deus por nada. Não venda a unção que Deus te deu por nada. Não faça como Esaú, que abriu mão da sua bênção, abriu mão da sua vitória. Não faça como Esaú. Seja como Jacó. Jacó, ele correu atrás da bênção. Correu atrás da bênção não. Jacó, ele criou situações para ser abençoado. Ele ouviu a voz de Deus. Deus usou Rebeca. Rebeca, mãe de Jacó. Deus usou. E Jacó obedeceu a sua mãe. Jacó obedeceu a sua mãe. Sua mãe disse, faça, Jacó. Faça, Jacó. Se o castigo de Deus for cair, se Deus for lhe castigar, Deus vai castigar a mim, que o castigo caia sobre mim. Deus usou Rebeca. E Jacó ouviu a voz de Deus. Ele obedeceu a sua mãe. A sua mãe Rebeca foi usada por Deus. Jacó é ladrão? Não. Jacó nunca foi ladrão. Olha a diferença de conquistar para roubar. Ele fez negócio com seu irmão. Ele negociou com seu irmão. Quem negocia é ladrão? Não. Não. É a mesma coisa. O cara tá querendo vender um celular. Vamos supor que o cara tá querendo me vender um celular. O celular custou R$1.000. Ele me vende por R$200. Porque ele está precisando do dinheiro. Ele me mostra a nota fiscal e tudo. Eu vou e compro. Eu estou roubando ele? Não. Ele está me vendendo. Foi a mesma coisa que aconteceu com Jacó. Então, as pessoas têm que aprender a dar valor o que ela tem. Esaú não deu valor ao que ele tinha. Né? Então, vamos parar com isso. De dizer que Jacó é ladrão. Agora, vai muita gente aí também, só falta dizer que Jacó foi para o inferno. Jacó está no céu, porque Jacó não roubou ninguém. Deus abençoou a Jacó. Jacó apenas ouviu a voz de Deus. Ele fez o que Deus mandou ele fazer, por intermédio da sua mãe Rebeca. Ó. Ele recebeu a bênção. Deus abençoou ele. Se Jacó fosse ladrão, ele ia receber a bênção que o seu pai Isaac deu para ele? Não ia. Ó, não ia. Porque Deus não abençoa ladrões. Deus não abençoa usurpadores. Então Jacó não era usurpador, se Deus abençoou ele. Temos que pedir entendimento ao Espírito Santo, porque muitas pessoas estão lendo a Bíblia de cabeça para baixo. Muitos pastores estão lendo a Bíblia de cabeça para baixo. Como? Eles estão entendendo a Bíblia à sua maneira. Eles querem entender a Bíblia ao pé da letra. Eles não deixam o Espírito Santo, eles não pedem para o Espírito Santo dar entendimento para eles.
Temos que vigiar muito com que muitos pastores aí, falsos profetas, têm pregado. Temos que examinar a palavra de Deus. Temos que pedir discernimento ao Espírito Santo. A Bíblia não mente. A Bíblia não entra em contradição. Quem entra em contradição são os homens. São as pessoas. As pessoas entram em contradição. Então temos que ter muito cuidado. Né? Tem muitos pastores aí que dizem que Davi foi para o inferno, que não sei o que teretetê. Ó, o rei Davi não está no inferno, o rei Davi está no céu. Eu lhe garanto isso, eu tenho certeza. E um dia, eu irei ver o rei Davi lá no céu. Eu estou me preparando para isso. O rei Davi, ele está no céu, sabe por quê? Porque o rei Davi foi o homem segundo o coração de Deus. Sabe por quê? Porque ele se arrependia. O coração do rei Davi era um coração de uma criança. O rei Davi era um homem que não guardava mágoa, não guardava rancor. Era um homem que tinha um perdão no seu coração. E ele pedia perdão a Deus. Ele se humilhava diante de Deus. Davi, quando pecava, ele parecia uma criança. Ele ia até a Deus como se fosse uma criança. Ele era como se fosse uma criança diante de Deus. Ele se humilhava a Deus. Por isso que ele era segundo o coração de Deus. A criança, ela não guarda mágoa de ninguém. Nós não podemos interpretar a Bíblia, a palavra de Deus, à nossa maneira. O Espírito Santo é que nos dá entendimento. A Bíblia, por mais que o homem estude teologia, psicologia, ele não vai entender a Bíblia. Juízes, advogados, promotores, desembargadores, eles vão ler a Bíblia, eles nenhum entendem. Só entende a Bíblia quem tem o Espírito Santo de Deus. Ó, é o Espírito Santo. A Bíblia diz que ai daquele que tirar ou acrescentar um tio ou uma letra da palavra de Deus, da Bíblia. Ai daquele. Temos que ter muito cuidado. Existem várias igrejas aí abrindo, vários pastores. Nós temos que pedir discernimento a Deus. Deus, esse pastor está pregando o que é certo, ele está falando o que é certo, temos que pedir discernimento ao Espírito Santo. Para o Espírito Santo nos revelar, ele nos mostrar. Para que não caímos nesse lado. Então você que está assistindo esse vídeo, leia a Bíblia. Não vai em conversa de pastores, muitos pastores aí não. Não vai na conversa deles não. Leia a Bíblia, examine a palavra de Deus. Ele está falando, ó, examine a Bíblia. Não fique igual a lagartixa balançando a cabeça, não que é verdade, não. Examine a Bíblia, ele está falando ali, ó. Examine a Bíblia junto com ele. Peça discernimento ao Espírito Santo. Porque é o mesmo Espírito Santo que está falando com ele, vai falar com você. Sabe que muitos crentes pensam? Que o Espírito Santo só usa o pastor. Não, o Espírito Santo, ele usa você também. É só você dar lugar para o Espírito Santo entrar na tua vida. Então você já sabe, Jacó não é usurpador. Jacó é negociador. Jacó é conquistador. Ó, em todo tempo, Deus abençoou a Jacó. E Esaú foi castigado. Sabe por que Esaú foi castigado? Porque Esaú abriu mão da bênção que Deus deu para ele. Viu? Esaú sofreu. Porque Esaú não valorizou aquilo que Deus tinha dado para ele. E Deus aí passou a bênção para Jacó. Vendo? Então, meu irmão, valorize a sua salvação. Você que está assistindo esse vídeo, valorize a sua salvação. Valorize o que Deus te deu. Não troque a sua salvação por nada. Nem por mulher, né? Se for mulher, não troque sua salvação por homem.
Se for homem, não troque a sua salvação por mulher. Não troque a sua salvação por cachaça, nem por cerveja, nem por cigarro, por nada desse mundo. Não perca a sua salvação. Não negue a Jesus Cristo por nada. Jesus Cristo é Yeshua HaMashiach. Não negue ele por nada. Ele morreu na cruz para nos salvar. Não negue ele por dinheiro, nem por emprego. Se chegar o patrão chegar, tem um cargo para você aqui, mas você é crente, não vai dar não. Pense aí. Deixa aí de ser crente aí. Deixe de ser crente para você pegar o seu cargo. Não queira. Para você receber esse cargo, não queira. Prefira perder o emprego. Perca o emprego, mas não perca a sua salvação. Não perca Jesus Cristo. O que adianta você receber o cargo na empresa, ganhar bem e negar o nome de Jesus Cristo? E depois você ir para o inferno. Satanás, ele quer que você negue o nome de Jesus Cristo. Ele quer que você negue o Filho de Deus. Por causa das coisas materiais. E muitos têm negado a Yeshua HaMashiach. Yeshua HaMashiach significa Jesus Cristo, o Messias. E no hebraico é Yehoshua, Yehoshua, Yehoshua. No português é Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo Messias. Então, abra o teu olho, peça para Deus abrir os teus olhos espirituais, peça para Deus te colocar na dimensão, na quarta dimensão do Espírito Santo de Deus, para que quando você leia a palavra de Deus, você não entenda a sua maneira, porque se você entender a sua maneira, você vai perecer. Porque o reino de Deus não consiste em sabedoria humana. A sabedoria humana não vai entender a palavra de Deus. Por mais que você faça faculdade, você não vai entender a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus não é sabedoria dos homens, não é sabedoria humana. Então, você já sabe, Jacó não é usurpador. Jacó é conquistador. Jacó é negociador. Jacó tomou posse da bênção. Ele tomou posse. Se Deus te deu uma vitória, se Deus te deu uma bênção, tome posse. Não faça como Esaú, que abriu mão da bênção. Faça como Jacó, que tomou posse. Enxergue a tua vitória no reino espiritual. Você quer o quê? Você quer um carro? Se enxergue você com esse carro. Se enxergue você dirigindo esse carro. Pelos olhos da fé. E Deus vai te dar. Você quer o quê? Um casamento? Se enxergue você com sua esposa. Você casado. Veja isso pelos olhos da fé. Que você vai casar. Você tem que nascer, como o Poke Show disse. Você tem que deixar o sonho nascer dentro de você. Como se fosse uma criança, como se fosse um feto, como se fosse um embrião. Um embrião que se transforma em feto e se transforma em um bebê. Deixa esse carro nascer dentro de você. Deixa esse casamento nascer dentro de você que você tanto pede. Se visualize você casado, você não vai botar aliança na mão, que você ainda não é casado. Mas, visualize pelos olhos da fé, você do lado da sua esposa, você com sua esposa. Visualize isso. Visualize. Visualize você num bom emprego, né? Você trabalhando numa boa empresa, você ganhando um bom salário. Visualize isso pelos olhos da fé, como se tivesse acontecido, porque a fé é isso. A fé você não espera acontecer para você crer, não. A fé é crer no impossível, é crer naquilo que ainda não aconteceu, é crer naquilo que ainda não existe. A fé é a certeza das coisas que não se vê, mas se esperam que elas virão à existência. Você ainda não tem um carro,
Mas você está visualizando como se você estivesse dentro de um carro. Como se você estivesse dirigindo. Como se você estivesse com a chave de um carro na mão. Qual é o carro que você quer? Você tem que dizer qual é o carro que você quer. Qual é o modelo. Né? Qual é o fabricante do carro. Se é Volkswagen. Se é Chevrolet. Se é Peugeot. Se é Renault. Se é Camaro. Né? Se é Volvo. Se é Mitsubishi. Você tem que dizer se é Hyundai. Você tem que dizer as qualidades para Deus do carro. E você tem que se enxergar dentro desse carro. Isso é fé. Ah, você pede a Deus, Deus, me encha com o Espírito Santo. Se veja cheio do Espírito Santo. Se veja cheio agora pelos olhos da fé. Deus, abençoa a minha área sentimental. Se veja agora com a sua área sentimental abençoada. Visualize pelos olhos da fé. Você só não pode tomar posse daquilo que é dos outros. Daquilo que é dos outros, você não pode tomar posse. Você não pode tomar posse da casa do seu vizinho, aí você não pode. Porque Deus, Ele não vai te dar aquilo que não é seu. Ó. Deus não vai te dar aquilo que é de outra pessoa. É uma casa, você quer uma casa com piscina, você quer uma fazenda. Se veja agora, você dentro de uma mansão agora, se veja, não é uma mansão que você quer? Se veja, pelos olhos da fé, você morando em uma mansão. Ah, você quer morar no céu? Ô glória, é o maior sonho, meu maior sonho é morar no céu, meu irmão. O meu maior sonho é ver Jesus Cristo, lá no céu. Se veja agora você vendo Jesus Cristo, se veja agora você no céu, pelos olhos da fé. Se veja. Quando você tem fé, você entra na quarta dimensão do Espírito Santo. Você tem que aprender a visualizar as coisas antes delas acontecerem. Se você é filho de Deus, você tem que profetizar sobre a sua vida. Quando você diz, ó, eu já profetizei, eu já estou com o meu carro na mão, você está dizendo, eu creio que Deus vai me dar o meu carro. Eu vejo pelos olhos da fé. Ah, você está pedindo uma fazenda a Deus? Analise agora, se veja agora você dentro de uma fazenda. Se veja agora você morando em uma fazenda. Ó, veja pelos olhos da fé. Você vai orar, mas com certeza que você já recebeu. Você vai orar e vai agradecer a Deus, na certeza da resposta. E quando o crente ele faz isso, ele pede algo a Deus e diz na certeza da vitória, na certeza da resposta, Deus se alegra e abençoa o crente. Você quer fazer uma faculdade? Você disse a Deus qual é a faculdade que você quer fazer? O nome da universidade que você quer estudar? Qual é o curso que você quer fazer? Você disse para Deus? Então se veja agora você dentro de uma faculdade. Se veja agora você fazendo um curso de nível superior. Se veja agora pelos olhos da fé. É isso. Eu estou lendo o livro de Paul Show, né? Um coreano, pastor coreano, um ex-budista. Ele era budista. Ele se converteu porque ele teve tuberculose. E ele começava a orar a Buda, fazer orações a Buda, e Buda não resolvia. E naquele tempo, tuberculose não tinha cura. E ele viu que ele precisava adorar a um Deus que ele não conhecia. Quem é esse Deus? Jesus Cristo. E uma menina coreana, evangélica, foi falar de Jesus para ele. Falou de Jesus para ele, e ele se sentiu incomodado e mandou essa menina embora. A menina ajoelhou junto dele e começou a chorar e começou a orar.
Ele disse que aquele choro envolveu o coração dele e ele disse: desculpa, eu sei do seu amor cristão, eu vou entregar minha vida para Jesus Cristo, vou me tornar um cristão. Por sua causa, eu vou me tornar um cristão. E aquela menina pegou a Bíblia dela e deu a ele para ele ler, e ele começou a ler a Bíblia. E naquele momento, ele aceitou, ele nem perguntou o nome da menina. Ele tinha 17 anos de idade quando ele se converteu. Ele aí, porque ele nasceu budista, foi criado sendo budista. Mas ele aí se converteu. Quando ele começou a ler a Bíblia, que ele aceitou a Jesus Cristo, ele disse: Jesus Cristo, eu sei que só o Senhor pode me curar, me cura. Ele aceitou a Jesus Cristo e ele orou. Depois o médico deu de 3 a 4 meses a ele. 3 a 4 meses de vida. Ele ia morrer em 3 meses. Só que ele, depois de 6 meses, ele foi curado da tuberculose. Porque naquele tempo tuberculose não tinha cura. Jesus Cristo curou ele da tuberculose. Por quê? Ele deixou de ser budista para aceitar Jesus Cristo. E hoje ele é um pastor. E Deus tem usado esse homem tremendamente. Tanto que ele escreveu o livro A Quarta Dimensão. Então, nós temos que enxergar, nós temos que pedir a Deus. Você pediu algo a Deus, creia que Deus já te deu. Porque não adianta você orar com dúvida. A melhor forma de orar, a oração mais perfeita é aquela oração regada por lágrimas. Ó. Você primeiro, quando você começa a orar a Deus, você primeiro tem que pedir perdão dos seus pecados para Deus. Depois você tem que adorar a Deus. Alegre o coração. Adore ao Pai, ao Filho e ao Divino Espírito Santo. Faça elogios a Deus. Deus, tu és lindo, tu és maravilhoso. Jesus Cristo, tu és lindo, eu te amo, tu és maravilhoso. Espírito Santo, eu te amo, tu és maravilhoso. E comece a elogiar a Deus, a agradar a Deus. Quando você começa a agradar a Deus, Deus se alegra. Aí sim, você já alegrou a Deus, aí você vai pedir a bênção a Ele. Aí você vai pedir o que você quer a Ele. Mas tem muitos crentes que não recebem, porque ele começa a orar, vai logo pedindo. Ele não se humilha perante a Deus, ele não pede perdão dos seus pecados, e vai logo pedindo a Deus, e não sabe agradar a Deus. Não sabe agradar o seu Pai. Então, você está aprendendo isso agora, através desse vídeo. Que Yeshua HaMashiach te abençoe. Né? E Yeshua HaMashiach é Jesus Cristo. Shalom Adonai Lahema.